Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e se você me acompanha minimamente nas redes sociais, você já deve saber que maratonei de uma só vez, acho que foi em um mês que eu assisti todos os episódios de Game of Thrones. Game of Thrones é um seriado bem antigo, gente. O último episódio foi em 2019 e é polêmico até hoje. Eu vou explicar o que me fez assistir Game of Thrones, vou indicar se você deve assistir ou não e vou comentar personagem por personagem por quê. Quando você assistir uma série que ninguém mais tá falando dela, tá bom? Porque hoje em dia ninguém mais comenta Game of Thrones. Você tem a necessidade de comentar, só que você não tem com quem. Daí por isso que existe o meu canal. Então se inscreve no canal porque eu sempre comento aqui filmes e séries e coisas que eu assisto. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui também, deixa like nesse vídeo. Porque talvez você não goste da minha opinião. Isso é muito provável, porque, diferente da maioria das pessoas, gente, eu gostei bastante de Game of Thrones. Gostei bastante mesmo. Eu acho que por alguns motivos. Primeiro motivo, eu assisti quando ninguém mais estava assistindo, então eu meio que não me deixei influenciar pela opinião das pessoas, porque tipo, eu não tinha com quem comentar, então eu não tinha um segundo ponto de vista sobre coisas que eu não gostei, eu gostei, sabe? Então eu assisti bem mais na minha. E segundo, todo mundo fala que é tão ruim, mas é tão ruim o final. Todo mundo metralha tanto que eu já tava preparado pra ser muito pior. Então eu acho que talvez eu tá esperando algo muito ruim fez com que eu pensasse assim, ah, tá bom, é ruim. Mas não é aquela coisa que vai impedir você de assistir a série, né? Só porque o final vai contra o que a gente esperava, ou porque o final realmente é muito corrido e tal. Tá bom, mas vale a pena sim assistir Game of Thrones. É uma série muito legal, tem personagens que você admira, que você se empolga. Tem cenas que você fica assim, oh, meu Deus do céu, que você termina a temporada assim, e não tinha com quem eu comentar. E eu também até procurei não comentar muito pro povo não me encher de spoiler. Só que Game of Thrones, né, gente, já tem tanto spoiler aí, tanto spoiler, que na época que passava e tal na HBO, nossa, o Twitter só falava disso, então eu já sabia muita coisa do que ia acontecer. Então é isso, se você quer saber se eu gostei bastante. Se eu te recomendo assistir, recomendo sim, se você tiver tempo. Porque é uma série longa, são episódios de média de 1h, 50 minutos. Mas é muito gostoso de assistir, principalmente as primeiras temporadas, que tem aquilo que eu mais gosto na série, que é uma trama mais política, tá? Ela tem uma trama política de pessoa passando a perna em pessoa e não sei o quê, e alguém querendo poder. É a famosa o jogo dos tronos, tá bom, querida? É o jogo do trono, você vai sentar ali, quem vai sentar? Quem vai ter o prazer de sentar lá nas facas, né? Sem contar aqui, gente, por que, né, que eu fui assistir Game of Thrones agora do nada? Teve dois motivos também. Eu tava jogando Elden Ring, que é um jogo medieval que tem muitas referências a Game of Thrones. E porque o cara que escreveu a história ali de Elden Ring é o autor de Game of Thrones, dos livros, né? E daí tinha um monte de referência que eu tava vendo lá nos gameplays, os caras jogavam falando assim, ah, isso daqui parece o castelo de não sei aonde do Game of Thrones. Essa espada é uma referência a não sei o que lá de Game of Thrones. Entendeu? Daí eu falei, putz, eu quero saber quais são essas referências. E eu adoro coisas medievais, eu me empolgo muito. Todo mundo sabe que eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, embora eu não acho que eles sejam parecidas essas séries, né? E daí decidi assistir também porque vai entrar uma nova temporada e parece que vai ter uma série spin-off contando sobre a família Targaryen, que é a família de gente louca, tá bom? Que tem ali no Game of Thrones. Daí eu falei, putz, vai estrear essa nova série. Eu quero saber o que aconteceu na outra se eu quiser assistir essa nova e também pra eu entender Elden Ring. Fez sentido pra você? Não sei, pra mim fez. E fui nessa, e é nessa que eu vou. Agora a gente vai comentar personagem por personagem. E se você assistiu, gente, não fique com raiva de mim por talvez eu ter uma opinião diferente da sua. Geralmente eu espero que as pessoas não gostem de mim, mas é de verdade, tá? Pega leve com a vovó. Vamos começar com o Ned Stark. Chato. Muito chato, Ned Stark. Por quê? Porque ele é bonzinho, ele é uma pessoa muito coração, muito leal e tal. E isso é meio chato dentro do universo de Game of Thrones, porque os personagens mais interessantes têm um valor meio duvidoso. Eu acho que os melhores personagens ali não são tão bons nem tão ruins. O Ned Stark
era só coisa boa. E ele tem a primeira grande morte de Game of Thrones, que é uma série onde todo mundo morre. E eu já sabia e tal, o jeito que ele ia morrer, né? Ah, e tá óbvio, né? Vão ter muitos spoilers aqui. Só que não tem problema, gente, não muda. A série não fica pior porque você sabe os spoilers, tá? A esposa do Ned é a Catelyn Stark. Eu gosto muito dela. Por quê? Porque ela é uma mulher forte, ao mesmo tempo que ela fica lá no meio das mulheres que, tipo, ela borda. Quando precisou, ela foi pra cima, ela apontou a faca pra alguém. Então ela é muito forte, ela tenta se vingar pela família. Ela meio que vai contra o que as pessoas esperam. Eu acho ela bem rainha. E, gente, a morte da Catelyn Stark, pra mim, é um dos momentos mais... que eu fiquei impressionado. Nossa, acabou comigo. Acabou comigo. É uma das cenas mais famosas de Game of Thrones e realmente vale muito a pena assistir por causa da morte dessa mulher. Chegamos ao Robb Baratheon. Ai, chato também. Chato por quê? Porque ele é legal, só que você fica com raiva dele, porque você vê que ele não se importa em ser rei, tá bom? Quem assistia sabia que ele era o rei, que tava lá no trono de ferro, mas ele não queria estar no trono de ferro. Ele só queria beber e trepar. Tá bom? É basicamente isso que ele queria. Mas ele tem uma conversa muito legal, que é uma cena muito icônica também, quando ele conversa com a Cersei e eles falam sobre o que a gente tá fazendo aqui, né, minha filha? Eu acho muito chato a forma com que ele morre, tá? É uma das mortes que você pensa assim... Putz, do nada. Não é emocionante, você nem vê o real motivo dele ter morrido. Ele simplesmente sofre um acidente e morre. Um acidente suspeito e morre. Robb Stark. Ah, e ele é um dos Starks mais legais, pra mim, pelo menos, tá? Toda ali a trama do Robb, quando ele começa a ser o rei do norte, é incrível. É um reizinho. O que estraga ele, gente? Por que ele começou a se meter com aquela mulher lá? Né? Que ele se apaixona por uma mulher que não tem nada a ver. E daí isso meio que ferra muito a história e vai causar a morte de muita gente que não devia ter morrido daquela forma. Ah, eu achava a mulher dele muito chata, gente. Muito chata, muito boazinha. Muito tem um coração bom e tal. Ai, chata. E o Robb, não. O Robb é um cara muito bom. Um cara que, enfim, tem os valores do pai dele, do Ned Stark. Mas que ao mesmo tempo faz coisas que você pensa, putz, você não podia estar fazendo isso. Você tá meio do mal, você tá tomando atitudes precipitadas, isso e aquilo. Então, é um personagem mais complexo, assim, e ele era bem bonito. Vamos ser bem sinceros aqui? Ai, Jon Snow, o Robb é mais bonito que você, né? Theon Greyjoy. Theon Greyjoy, ele tem um personagem que a gente... não gosta logo de cara, depois a gente odeia ele, porque ele trai a família dele, os Starks, né? Porque ele é um filho bastardo e uma coisa assim, daí ele vai pra família original deles e quer dizimar os Stark depois, só que... tem isso em Game of Thrones, você pega muito raiva do personagem, só que daí esse personagem começa a se dar muito mal, daí você pensa, putz... eu odiava ele, eu queria que ele se desse mal, mas agora que ele tá se dando mal, eu quero salvar o Theon. Ai, gente, o Theon não merecia o que ele passou. Ele fica muito traumatizado e eu achei a interpretação do ator muito boa. Pra mim, ele é incrível, assim. Ele faz um olhar de que ele realmente tá perdido e louco e humilhado. É muito legal e a gente torce por ele. E ele tem uma morte, assim, de honra. Posso dizer que ele tem uma morte legal. Pra mim, pelo menos. O Clegane, cão de caça, gente. Reizinho. Um dos personagens que eu mais gosto em todas as temporadas, porque ele é muito bravo, ele é muito rústico, mas com o tempo ele vai defendendo as pessoas certas. Ele sequestra a Arya e ao mesmo tempo que ele quer vender ela, com o tempo você percebe que na verdade ele quer proteger ela. Ele fica muito feliz quando vê que ela se tornou uma mulher muito forte, independente, lutadora. Ele é traumatizado com fogo, daí você pensa, putz, ele tem um lado muito humano nele também. A maneira com que ele morre é icônica, mas eu não queria que ele tivesse morrido. Eu fiquei triste dele ter morrido. Esse daqui é um dos personagens que eu queria que continuasse, tá bom? O Lord Baelish, gente, o Peter Baelish, eu amava ele no começo.
porque ele era uma dessas pessoas que estavam mais envolvidas nas tramas políticas, que é o forte de Game of Thrones nas primeiras temporadas, sabe? As tramas políticas, os diálogos, a traição e tal. E ele era muito manipulador e muito rico. Ele conseguia andar por todos os lugares e influenciar tudo no começo das temporadas. Com o passar do tempo, ele vai ficando meio obsessivo com o amor dele pela Catelyn, depois pela Sansa. E na minha cabeça aquilo não fez muito sentido, não foi tão bem construído na série, pelo menos. Mas daí vai fazendo você pelo menos ter raiva dele. E a maneira que ele morre é uma maneira que eu amei ver ele morrer. Porque ele achou que tava influenciando as pessoas pra brigarem, mas na verdade as pessoas que ele tava influenciando se uniram pra destruir ele. Ah, eu achei um auge. A morte dele é uma das que mais me deu prazer. Eu fiquei assim, ó. É isso mesmo. O Sir Davos é um dos meus personagens favoritos. Porque eu acho que o ator conseguiu ser tão carinhoso com as falas dele, a maneira com que ele interpretava. Eu achei ele um ator ótimo, inclusive. E ele tinha um carinho muito grande pela menininha que é queimada viva. Pela própria família. E esse carinho que ele tinha pela menininha meio que passou pra mim. Então ele é um dos personagens que eu mais fiquei feliz com a trajetória, porque embora ele não seja um grande lutador, ele tá em grandes momentos, influenciando coisas muito legais que acontecem, sabe? Pelo menos ele tá ali. Ele não é um dos personagens mais representativos, mas eu quis deixar ele aqui porque ele é um dos mais queridos pra mim. Agora a gente chega na Melisandre. Ai, gente, a Melisandre, uma chata. Eu odiei tanto ela. Nossa, como eu tinha raiva dessa mulher. Não é porque ela era do mal, porque tem muita gente ali que é do mal que você gosta. Mas, ai, não sei, eu achava toda a história dela com o Stannis Baratheon muito chata. Ela manipulava ele de uma maneira ruim. Ela que é responsável por queimar a menininha viva. Daí você pensa, como você vai suportar essa mulher? Eu odiava muito ela, porém, ela caiu na real. Quando ela vê que tudo que ela tentou fazer deu errado, ela começa a colocar em dúvida os próprios poderes dela. Ela começa a não saber pra onde ir. E ela começa a ter um papel assim, mais de realmente querer ajudar o todo. E na grande batalha de Game of Thrones, que é a batalha deles contra os zumbis lá do gelo, porque vira um The Walking Dead, tem uma hora que vira um The Walking Dead de gelo, gente. Ela é muito rainha nessa batalha, ela acende o fogo lá rezando, ela solta os poderzão dela, que eu fiquei assim, ai querida, vou passar o pano pra você. Então comecei odiando, terminei amando ela, tá bom? Ela tinha também uma linha de skincare muito forte nesse colar dela. Quando ela tira o colar, ela vira uma velha decrépita, mas com o colar ela é jovem e bonita e sedutora. Achava muito legal. Ai, não sei, adorei ela. Adorei, rainha. Agora a gente chega no Samuel Tully. Quando eu assisti a primeira, segunda e terceira temporada de Game of Thrones, isso lá quando estreou, eu assisti as primeiras 3 temporadas, depois eu larguei, tá? Só fui maratonar agora de novo. Eu olhava pra esse personagem e falava assim, ah, ele é o alívio cômico que não tem graça e provavelmente vai morrer muito fácil, porque ele foi fácil da gente gostar. E às vezes tem isso, né? Quando tem um personagem fácil de gostar, que ele é bonzinho, ele é inocente, ele tem um bom coração, ele sofre muito bullying e tal, é feito pra gente gostar dele, tipo, ai, tadinho dele. Ele vai contra isso. Ele tem uma trajetória muito legal. Eu acho que ele é um dos personagens que mais viaja por áreas diferentes, por enredos diferentes. Ele vai pra muralha, ele vê o zumbi lá, ele se apaixona, uma paixão que dá certo. Ele defende a esposa dele lá, que ele tava apaixonado, mostrando que na verdade ele é muito mais corajoso do que todo mundo pensa. Ele tá em várias batalhas, depois ele vai estudar pra ser um mago lá do negócio. Só não entendi o desfecho estranho que ele teve sobre a Daenerys matar o pai e o irmão dele. Meio que isso não foi desenvolvido ali, mas eu acho que devia ter sido desenvolvido pra ele não gostar da Daenerys, mas parece que ele não gostou, mas ao mesmo tempo não ligou, e daí fica aquela coisa assim, né? Mas ele é um reizinho. Depois a gente tem o Bronn. O Bronn, eu não sei. Ele também viaja em vários enredos diferentes. Ele tem, assim, uma narrativa diferente. Só que na minha cabeça parece que esse é o personagem pra tapar buraco de quando eles precisam de alguém
pra fazer qualquer coisa. Aí precisa de alguém pra salvar o anão, precisa de alguém pra atirar no dragão. Daí agora ele tá desse lado, depois ele tá daquele lado, porque precisa ter alguém ali que o público conhece e precisa andar por todos os lados. Foi isso que eu senti. Não sei se faz sentido, mas meu sentimento foi esse vendo ele. Mas ele é interessante porque ele meio que não tem valores. O valor dele é do dinheiro. Pagou, ele fez, tá? Ai, B. O Lord Varys, que não é um Lord, mas a gente chama ele de Lord. Ai, talvez ele esteja no meu top 3 de personagens favoritos. Aquele personagem que eu quero ser quando eu assisto Game of Thrones. Porque ele é muito ardiloso, ele tem uma voz interessante, ele tem conselhos bons e ele apoia muitas pessoas erradas, porém você sente que ele só tá apoiando por conveniência, pra se salvar às vezes porque ele realmente acredita naquilo. E nas últimas temporadas, é aí que o povo começa a falar que as últimas temporadas de Game of Thrones é ruim, porque tem personagens que meio que se perdem ali. O Lord Varys, pra mim, se perdeu quando ele começa a ficar do lado da Daenerys, tá? Perdeu ali a força que ele tinha, perdeu a coisa dele saber das fofocas, que ele é a rainha fofoqueira de Game of Thrones, né, gente? Ele era muito reizinho nisso e se perdeu. E ele morre de uma maneira que eu achei tão injusta. Nossa, é tão injusto, gente. Ai, que ódio que eu fiquei. Assim como a Margaery Tyrell. Gente, é Margaery, não lembro, eles falam meio assim. Que personagem interessante. Nossa, que personagem inteligente, que personagem cativante. Ela tá ali no núcleo dos personagens que se fazem de muito querido e do bem pra conseguir poder. Diferente da maioria que quer ser poderoso através da raiva e do medo da população, ela quer ser poderosa através de todo mundo amar ela, de todo mundo admirar ela. E ela tem esse poder, sabe? E daí você vê ela começar a sofrer e tal num dos enredos, gente, que pra mim é um dos piores enredos. Gente, pra mim muito pior do que o final de Game of Thrones, que todo mundo fala assim, nossa, tudo deu errado, blá blá blá. Era tudo que envolveu o enredo do Pardal lá, que é uma igreja, gente. Tem uma temporada de Game of Thrones que uma igreja começa a controlar tudo. E na minha cabeça foi tão patético isso ter acontecido, não fazia sentido nenhum. Foi tão fraco que o próprio rei perdeu o poder. Sendo que em Game of Thrones, quem tá sentado no trono de ferro é a pessoa mais poderosa do mundo. O próprio rei ficava com medo do cara que era religioso. E foi horrível essa temporada. E ela morre bem ali de uma maneira que eu pensei, pra quê? Óbvio que a gente tem que falar da vovozinha, a Olenna Tyrell, que é da família da Margaery. Nossa, que personagem à frente de seu tempo. Um personagem sem rodeios, um personagem que fala na lata, fala o que pensa. Ela é destemida ao mesmo tempo que ela é frágil, porque ela sabe o poder que ela tem por causa da família dela. E ela é responsável por matar alguém que a gente queria que morresse desde o primeiro episódio, tá bom? Então, ela é muito rainha e gosto da maneira com que ela morreu. Achei que foi interessante, achei que teve diálogo, achei que ela não teve medo da morte dela. Diferente de gente que morreu soterrada, sabe? Que não tem graça nenhuma. Acho que teve uma morte ali bastante interessante. Inclusive, ela se vinga no ato final da morte dela. Vamos comentar do Ramsay, que eu não consegui odiar ele. Embora eu odiasse, mas o personagem dele era tão forte, tão determinado. E ao mesmo tempo era um louco, torturador e tal. Só que eu achava ele bem construído, sabe? Eu entendi as motivações dele. Que era ele ser doidinho, né? Que ela era doidinha. E ao mesmo tempo ele querer se provar pro pai. Então era meio justificável, ao mesmo tempo que era extremamente exagerado. Só que ele maltrata tanto a Sansa, que uma das melhores mortes pra mim foi a morte dele. Que tem ali bem o arco dramático dela se tornar uma mulher muito mais forte por causa do que ela sofreu, sabe? Por causa do Ramsay também. Que é um nenenzinho também, né, gente? Vamos combinar?
Ele é um nenenzinho. O Tormund, ele faz parte do núcleo das neves, tá bom? Que mora lá na neve. Ele é um dos selvagens e tal. E ele é tão fofo, ele é tão querido. Gosto tanto dele. Ele é tão grosseiro. E ele é um dos poucos alívios cômicos que realmente tem na série. Tem poucos personagens que trazem piadinhas e tal, inocente, sabe? A maioria das piadas tem um fundo assim maldoso e tal, mas ele era um alívio cômico bonitinho. Eu achava o ator muito legal, o ator combinava muito com o personagem. E de todo mundo que era ali do selvagem, gente, ele é o único que eu gostava. Como eu detestei aquela Ygritte. Sabe a Ygritte? Nossa, achava ela tão chata. You know nothing, Jon Snow. Ai, minha filha. Não gostava dela, mas do Tormund eu gostava sim. E o grande amor do Tormund é a Brienne, gente. A Brienne de Tarth. Ai, gente, será que ela tá no top 3 também de personagens? Eu acho que sim. A maneira com que ela aparece, a maneira com que ela é desesperada pra ajudar as pessoas, desesperada por ser leal aos votos dela, é muito interessante. Toda aquela trajetória que ela tem junto com o Jaime Lannister é muito legal de ver. A evolução do personagem dela, de humanizar o Jaime. Pra mim, a principal função dela é humanizar o Jaime Lannister. Então, isso é muito legal. E eles, enfim, têm diálogos interessantes. E aí, depois de um tempo, ela vai pra proteger a Sansa ou a Arya, porque ela fez uma promessa e blá blá blá, blá blá blá. Daí em diante, ela não consegue achar as meninas não estão nem aí pra ela. Ela fica meio perdida por um bom tempo, sabe? Depois o personagem dela meio que se apagou um pouco. Mas ela é uma querida, muito importante. É muito legal ela ser uma mulher que inspira outras mulheres a lutarem. Eu acho isso incrível. E dentro do personagem dela faz muito sentido, sabe? Outra mulher que é muito forte, que vale a pena a gente comentar, é a Yara Greyjoy. Sapatão, né, gente? Uma das poucas sapatãs que, não vou dizer que ela se dá bem, mas que ela pelo menos não tem uma morte horrível. Porque todo mundo que é LGBTQIAP+, tem uma morte horrível em Game of Thrones. Então fica aí um beijo pra Yara. Falando em LGBTQIAP+, tem o Oberyn Martell, gente, que neném, né? Nossa, que neném. Ele era bissexual, tinha lá um relacionamento com a mulher, mas adorava pegar os homens no bordel e não tinha vergonha nenhuma disso, não escondia isso de ninguém. E ele foi movido pela vingança e ele tem uma das mortes mais assustadoras e legais. Assim como o Odor. Gente, o Odor, ele é interessante. É muito interessante quando você descobre por que o nome dele é Odor. Muita gente ficou triste pela forma com a qual ele morreu. Eu não vou dizer que eu fiquei triste, tá? Porque realmente não fiquei. Ele não tinha um personagem com uma história muito grande e tal. Ele só servia pra carregar o outro nas costas. Mas eu acho que ele morreu de uma forma muito nobre, muito legal, assim, de se morrer. Não foi uma forma em vão. Diferente da Osha. Gente, vocês lembram da Osha? Ela era um personagem que eu aprendi a gostar muito, que eu aprendi a torcer por ela, que eu vi muito valor nela, que ela era muito do bem, que ela defendia os meninos a qualquer custo, sabe? E daí ela some da série por um tempo e quando ela volta, ela tem a morte mais banal possível pra alguém que tinha o peso do personagem que ela tem, sabe? Ela teve uma morte muito assim, tipo, você voltou nesse episódio, mas peraí que você já vai morrer, tá bom? Plá! E morre assim, como se ela não significasse nada, gente, eu adorava ela. Só eu gostava dela. Tipo, eu achava ela muito legal. Ai, que raiva que eu fiquei. Nossa, tá aqui. Acho que essa é a morte que mais me irritou em Game of Thrones. A pessoa que eu menos queria que tivesse morrido era ela. Vamos chegar agora nos personagens mais icônicos e talvez polêmicos. Vamos falar do Bran Stark. O Bran foi chato no começo, foi chato no final, e é um dos maiores motivos do povo odiar o final da série, é o Bran, né, gente? E ele se torna, gente, todo aquele enredo dele, fugindo pro norte, entrando na raiz de uma árvore, descobrindo que ele é um mago, que consegue ver tudo que já aconteceu. Eu acho uma palhaçada. Acho forçado, não acho bonito. Eu acho que é
estranho, ele aparece pouco e ao mesmo tempo ele tem um peso muito grande. Não dá pra gente torcer por ele a ponto de querer que ele seja o rei de tudo, embora ele seja a pessoa mais sábia de todas, porque ele recebe esse poder sobrenatural de ver tudo que aconteceu no passado e tá acontecendo no presente. É chato. O menino nada mais é do que um teste de DNA de Westeros. Por quê? Porque ele sabe quem é filho de quem. Porque ele viu isso. E ele vai mudar muito da história porque ele conta de quem o Jon Snow é realmente filho. Resumindo, Game of Thrones seria outra coisa se naquela época já existisse teste de DNA, tá bom? Mudaria tudo. Joffrey. Ai, o Joffrey é incrível. Ele é um personagem que faz você odiar ele com uma facilidade, com aquela obsessão dele pelo poder. É muito fácil odiar ele e a gente odeia muito. Tanto é que quando ele morre, é muito incrível, só que a gente queria que ele morresse ainda mais. Ele morreu envenenado, mas pra mim foi muito rápido a morte dele. Eu queria mais sofrimento, eu queria sangue, eu queria destruição, mas ele é um personagem incrível de Game of Thrones. Ele morreu antes do personagem dele começar a não fazer sentido, como alguns outros. O Khal Drogo entra aqui pra lista de personagem que entrou na lista por ser gostoso. Por quê? Quando o Khal Drogo morre, eu acho que é uma morte patética. Começa por aí, ele morre de uma maneira que eu penso assim, nossa, vai morrer assim? Não sei se faz sentido ele se apaixonar pela Daenerys tão logo de cara assim, mas enfim, até ali a série ainda tava muito boa. É um personagem icônico e um beijo pro nenenzão aí, ó, ai, que delícia. O extremo oposto do Khal Drogo é o Jaime Lannister, né? Que ele começa sendo podre, odiado, atira o menino pela janela, faz de tudo pela irmã dele, que ele tem um relacionamento com a própria irmã, só que com o tempo ele vai ficando mais humano. Isso acontece muito porque ele perde uma das mãos dele, que também é uma das grandes cenas de Game of Thrones, né? A gente fica assim, oh, o que vai ser desse macho sem a mão? E ele vai se tornando humanizado, a gente vai aprendendo a gostar dele, a gente vai entendendo que talvez ele não seja tão mal. Ele vai conseguindo até enxergar a maldade na Cersei, que é a irmã pela qual ele é apaixonado. Só que ele tem um fim tão chato quanto o fim da própria Cersei, né? Ele tem um fim triste também. Não é um fim que você pensa assim, putz, morreu, eu não queria que morresse, mas foi uma morte assim, icônica, não foi. Ao contrário do pai dele, o Tywin Lannister. Quem pode dizer que morreu numa privada? Poucas pessoas na história. E o Tywin é uma dessas pessoas, gente. Pra mim ele é um reizinho. Era um dos personagens mais emblemáticos, mais sérios. Que você, tipo, acreditava em tudo que ele fazia. Ele fazia tudo com muita certeza, muito controle. Nossa, um personagem sem defeitos. Embora ele seja muito do mal, né, gente? Vamos ser bem sinceros. O Tyrion. Ai, gente, o que fizeram com o Tyrion, né? Chega um momento que não dá mais pra entender. Ela era inteligente, ela fica burra. Ela era, enfim, legal e começa a virar só alguém que segue os outros. Ele era muito independente, tinha muita atitude e começa a não conseguir ter atitude pra nada e tomar decisões erradas. E trair ao mesmo tempo a Daenerys enquanto ele não devia trair porque ele quer confiar na irmã dele. Ai, mas ele é incrível. De toda forma, ele é um personagem incrível, é um personagem que se perdeu muito no final, mas a gente não tem como não gostar, tá bom? Assim como a Cersei. Ai, a Cersei. Tá aí, né? Tá aí que talvez seja o top personagens que a gente ama, é a Cersei. Ela é muito má desde o começo. Ela é má porque ela quer o trono. Ela é má porque ela quer matar o próprio marido. Ela é má porque ela quer se vingar de todo mundo que matou os filhos dela, o que faz bastante sentido, né? Só que ela é adoravelmente má. E a gente quer que ela se dê mal. A gente quer. Até que chega a hora que lá o Vaticano fala pra ela assim, então você vai ser muito maltratada agora. Daí quando a gente começa a ver a Cersei ser maltratada, a gente fica mal. A gente pensa, não façam isso com ela. Não quero ver ela sendo maltratada, humilhada assim, coitada da Cersei. Daí depois ela volta a ser do mal, depois que essa fase passa, ela destrói tudo. Só que a Cersei, gente, me lembra algo que é muito ruim em Game of Thrones, que pra mim é um dos piores pontos de toda a história de Game of Thrones. As perucas.
Como as perucas são feias. Como as perucas são grandes, cabeçudas. Ela quando tá de cabelo curto, mas é um cabelo feio que parece de mentira. Ela de cabelo comprido também, um cabelo que não era real. A Daenerys também, gente, a Daenerys tem as piores perucas de Game of Thrones. Em nenhum momento aquela peruca parece real. Muito volume e a frente da lace dela tem sempre uns fios ali pra esconder a cola. Ai, as perucas em Game of Thrones, sem contar os Dothraki, né? Aqueles caras lá tipo Khal Drogo, que eles têm umas perucas assim, ainda mais os figurantes de cena, que você enxerga de longe que é uma perucona da 25 de março, tá bom? Então, Game of Thrones é incrível em tudo que é cenografia, menos nas perucas. Vamos falar da Arya. A Arya é talvez a personagem mais querida do público. É uma personagem que cresceu muito, que todo mundo ama a Arya. Eu gostava muito da Arya, sim. Eu me divertia muito com a Arya. Eu torcia muito pela Arya, principalmente quando ela vai aprender a lutar, quando ela, enfim, você pensa que ela vai se perder, que ela não vai voltar pra terra dela, mas ela volta e ela se tornou uma grande assassina. Embora uns assassinatos dela, muita gente reclama de quando ela matou lá o velho que matou a mãe dela, mas eu acho aquilo incrível. Foi meio sem propósito, meio que não serviu pra nada. Eu acho que serviu pra gente entender o nível de habilidade que ela tá tendo e o nível de vingança que ela realmente vai colocar em prática, sabe? Únicos momentos que eu sinto que a Arya não foi legal é quando ela começa a brigar com a Sansa assim que elas se reencontram. E muita gente reclama da Arya ser a pessoa que mata o zumbi do gelo, né? O grande rei da noite e tal, aquele bicho que é o mais maldoso de todos. Eu não acho ruim, eu achei incrível, inclusive. Pra mim é uma cena icônica, é uma cena que eu não tive spoiler, então eu não sabia que era ela que matava, mas eu esperava que fosse isso, porque naquele episódio a gente vai entendendo que vai se caminhar pra isso. E eu achei legal sim, porque em nenhum momento o Rei da Noite mostrou que era um grande lutador, gente. Então pra mim ele não era um grande lutador não, tá? Tanto é que foi muito fácil de matar os outro cara de gelo lá quando você lutava com eles. Eles eram fortes porque eles conseguiam erguer os mortos, né? E transformar em mortos pra eles. Mas de resto, ele nunca mostrou ter muita agilidade, ele sempre foi meio lento nas cenas, então eu passo esse pano. Arya, você podia ter matado ele, matou, tá bom? Vamos falar da Sansa? Gente, talvez você não concorde comigo, mas a Sansa é minha personagem favorita de Game of Thrones. Ela é... Eu passei muito tempo odiando ela no começo, quando ela era muito submissa, muito perdida e tendo muita pena dela ao mesmo tempo, porque ela era submetida a tudo que acontecia naquele castelo onde ela ficou entregue, achando que a família dela toda tinha morrido. E depois ela vai crescendo, né? E ela tem essa transição do personagem dela, que ela vai ficando cada vez mais esperta, mais ligada. E é uma transição longa, acho que é isso que eu gostei, sabe? Você vai vendo muito aos poucos, ao longo de 8 temporadas, quem ela se torna. E eu gosto muito dela não gostar da Daenerys. Tem muita gente que acha que é forçado, que não faria sentido. Eu gosto muito dela implicar com a Daenerys, dela suspeitar e dela, enfim, ser uma mulher forte e querida pelo povo do norte. Eu acho ela incrível, porque ela é chique ao mesmo tempo, ela é sofisticada e ela é fina. E ela no final acaba sendo macho, sabe? Isso é muito legal, que ela casou com um que foi maltratada, casou com o outro, foi maltratada. Gente, a Sansa sofreu muito mais em Game of Thrones do que a própria Daenerys. Vamos ser bem sinceros. E ela é a grande rainha pra mim, tá bom? Falem o que quiser, eu sou muito Sansa Stark. Estamos chegando aqui ao final e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei, concordando, discordando. Faz parte, gente. Eu acho que no final a gente concorda que Game of Thrones é legal, embora a maioria das pessoas não gostem do final, como eu já falei. Eu detesto mais ainda a época ali que tem a religião, tá bom? Pra mim aquela temporada é insuportável. E vamos falar de Jon Snow. Ai, que cara chato. Nossa, que cara chato. Meu Deus, é muito chato. Tudo que acontece ali é chato. Ele só é bom. Ele vai morar com o pessoal lá que são selvagens, mas você sabe que ele não se sente parte daquele grupo. Você não sente que ele traiu ninguém. Ele, pra mim, é um personagem muito linear. Pra mim, ele é chato, porque ele é como se fosse o Seiya do Cavaleiro do Zodíaco. Sabe o personagem principal, que é tão chato? Porém,
eu ainda queria que ele estivesse no trono, né? Eu queria, era melhor do que nada. Mas é isso que eu tenho a dizer de Jon Snow, não tem nada a dizer. Só que ele volta da morte, né? Ele é ressuscitado pela Melisandre e muita gente fala que ele ressuscitou pra nada. Eu não acho que ele ressuscitou pra nada, gente, porque afinal é ele que convence as pessoas a destruírem lá os Walking Dead. Ele é que faz tudo acontecer. Tudo bem que ele faz tudo acontecer diferente do que a gente queria que fosse acontecer. Mas ele faz tudo acontecer, gente. Então não dá pra falar que ele ressuscitou pra nada. Que se não fosse ele, o Bran não estaria vivo, ninguém mais ia estar vivo ali. Nada teria acontecido. Mas é chato. Chato. Ele se apaixonar pela Daenerys é tipo, ai, gente, vamos viajar nos dragões. Depois você entende porque os dragões gostavam dele, mas ai, chato. Gente, eu sei que talvez vocês vão achar que eu tô forçando porque eu sou uma pessoa chata também. Mas eu não gostava da Daenerys a partir do momento que o Khal Drogo morreu. Pra mim, a personagem dela foi se perdendo. Por quê? Porque a Daenerys não era legal. Ela não era um personagem que dava pra torcer por ela. Pelo menos eu não conseguia torcer por ela, porque nada dava errado pra Daenerys. Tudo dava certo pra ela. Ela conseguia os ovos do dragão transformar em dragão. Ela passava pelos lugares, conseguia libertar todo mundo. Conseguia que todo mundo temesse ela. Os planos dela sempre davam certo. Ela não sofria grandes traições. Ela não era queimada. Ela não... Nada acontecia de errado. Por isso que eu falo que a Sansa sofreu muito mais em Game of Thrones do que a Daenerys. Que era uma mimada que queria voltar pra ser a grande dona dos Sete Reinos por uma questão familiar. Tá bom? Ela falava que queria ajudar e libertar todo mundo. Só que nos primeiros povos que ela já liberta, eu já sentia que ela libertava mais pra que todo mundo ovacionasse ela do que pra que ela quisesse o bem mesmo. Ela era muito cruel, ela tinha requintes de crueldade sim. E eu só torcia por ela até o Khal Drogo morrer, tá bom? Até pouco depois disso. Por quê? Porque ali você ainda vê ela ser maltratada pelo irmão. Ela ser muito maltratada pelo povo que tá ali que não gosta dela. Ela ter que conquistar o Khal Drogo. Depois aquela bruxa faz ela de idiota. E daí você pensa, nossa, a Daenerys tá sofrendo até a temporada 2, 3. Depois nada acontece, sabe? Sem contar que se vocês reassistirem a série numa paulada só, você vai ver que ela aparece muito pouco no começo. Porque não tem um enredo muito grande, ela não faz parte das estratégias políticas, que é o que eu mais gosto em Game of Thrones. Ela não... Ai, gente, é muito chata a Daenerys. E eu achava que eu fosse amar ela, porque todo mundo ama ela. E eu sempre achei ela muito chata. Porém, eu concordo. A fase dela ter ficado louca no final e destruir tudo, meio que não faz sentido com Game of Thrones no total, sabe? Assim, faz sentido, só que foi muito corrido, foi. Mas como eu já não gostava dela, dentro de mim ficou a sensação assim, eu já sabia que ela não prestava. Então mesmo sendo ruim essa parte, eu me senti realizado em ver todo mundo com raiva dela, tá bom? E depois ela chega lá, dá uma de Hitler, querida, né? Tipo, ai, aqui minhas tropas, vamos dominar o mundo. Ah, querida, pra cima da vovó? Não. Chata sim. Mas morreu de uma forma tão patética, né? Deu uma espetada nela, morreu. Gente, e deixa eu contar outra coisa. Sempre fiquei realizado quando um dragão dela morria, tá bom? Sempre gostei de ver o dragão dela morrer. Pensava assim, bem feito. Querida, você tá achando que pode tudo porque você tem esses bichos aí do fogo? Pois bem feito. E quando ela se junta com o Jon Snow, que eu já não suportava também. Nossa, pior momento da série. Essas são minhas opiniões impopulares sobre Game of Thrones, gente. Mas eu acho que talvez eu tenha essa sensação porque eu assisti tudo de uma só vez. É diferente de assistir semana após semana e depois esperar um ano pra temporada voltar e tal. Eu sei que a gente absorve diferente a história dos personagens, a gente não se apega tanto a detalhes. Inclusive eu tava assistindo, gente, assisti vários dos vídeos da autópsia de Game of Thrones da Mikan. Então se você quer uma opinião realmente relevante, estudada, tá bom? Vai lá no canal da Mikan, porque ela tem mais de 200 vídeos de Game of Thrones. E ela lançou essa série de autópsias que fala sobre o final mesmo, e sobre o quanto o final é ruim. E ela dá explicações sobre o final ser ruim. Não é só uma baseada em opinião boba igual a minha, tá bom, gente? Porque eu nem achei o final tão ruim assim. Eu esperava algo muito pior. Acho que foi igual quando eu assisti Dexter.
Todo mundo falava que o final de Dexter era o pior final que já existiu numa série. Daí quando eu assisti eu pensei, ok, é um absurdo, mas eu ainda esperava que fosse pior. É isso, acho que é bom você assistir Game of Thrones esperando muito ruim, tá bom? Algo muito ruim, porque daí não vai ser tão ruim assim, tá? Dá pra se divertir, tem cenas icônicas, tem lutas e batalhas icônicas que eu amo, gente. Eu amo as batalhas icônicas, eu amo episódio que só tem efeito especial, tá bom? Ah, eu sou essa pessoa. Eu gosto de Transformers, eu gosto da Marvel, sabe? Só isso já tá bom pra eu ser feliz. E eu amei Game of Thrones, sim. Se eu vou assistir a nova série, eu ainda não sei, porque eu ainda tô com o ranço da Daenerys. Mas no geral, gente, espero que os spoilers aqui não tenham estragado sua experiência se você ainda não assistiu. Vai lá, se divirta e deixa aqui sua opinião nos comentários também sobre tudo que eu falei. Lembrando que temos vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira a gente tem lives aqui no canal a partir das 7 da noite. E sexta-feira sai um episódio novo do meu podcast, o Podcast Para Tudo, que é um podcast do Globoplay que tá em todas as plataformas digitais. Meu nome é Lorelai Fox, a primeira do seu nome, guardiã das perucas duras, vovozinha do YouTube Brasil, a louca. E é nessa que eu vou.